Meus irmãos, o capítulo de Salmos é conhecido como inário da harpa ou harpário, né? Porém, nós temos que entender que Salmos ele tá juntamente na Bíblia hebraica. E também entendemos que Salmos era tocado na antiga aliança. Mas o que me chama a atenção aqui é um versículo que eu vou falar aqui para vocês. No capítulo de Salmos 14, verso 3, diz assim: Desviaram-se todos e tornaram e se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Na NAA vai dizer assim: e desviaram todos para suas iniquidades, e não há um só que possa fazer o bem. Saudos irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, estamos começando mais uma aula maravilhosa, a aula de número 6. Estamos no quarto trimestre de 2022. E a aula de hoje, para você que me acompanha, para você que está comigo aí nesse canal, né, no canal Bíblia em Broadcast, você que não é inscrito, ultimamente eu tenho gravado os vídeos aí, né, sem pedir, mas eu tenho que fazer aqui o meu jabazinho também, pedindo a você que não é inscrito, mas conheceu esse canal por algum irmão, por alguma irmã, ou alguém te compartilhou esse canal. O que eu peço a você, se você não é inscrito, vá desse lado aqui, ó, não o direito, mas o esquerdo, tem um nome lá em vermelho, inscreva-se, inscreva no canal, ative o sininho logo à sua esquerda acima, e aí você dá um like para ajudar esse trabalho. Se o conteúdo for bom, se você assistir e gostar, faça isso, se inscreva, compartilhe e dê um like, tá bom? Que assim você vai estar me ajudando a resgatar mais almas e a levar essa palavra a muitos outros lugares. Porque querendo ou não, a obra de Deus, ela cresce com pessoas voluntárias, pessoas que estão dispostas a trabalhar. E aqui você está ajudando um servo de Deus, né? Um homem de Deus que gosta da palavra, que esmeria a mesma, que extrai, que dedica, né? A proporcionar um assunto, um conteúdo abundante, um conteúdo relevante que vai te ajudar na sua vida ministerial, espiritual, a você que é pregador, a você que é dirigente, a você que é obreiro, a você que trabalha na obra de Deus. Todo o meu conteúdo aqui nesse canal, Bíblia em Broadcast, ele é bíblico. E eu peço a sua contribuição, a sua ajuda, se você pode me ajudar. Tá bom? Desde já fazendo aqui o meu merchan, agradecendo a sua atenção. Hoje a lição hoje é essa, tá? Como de costume, eu sempre falo, lições bíblicas da escola dominical, né? A minha lição é professor, porque eu sou professor, né? Então, CPAD, a justiça divina. E hoje o tema é esse: a justiça de Deus. Lição 6. Essa lição aqui, como eu sempre falo, ela vai ao ar sempre no domingo. E domingo agora é dia 6. Então ela vai nesse domingo agora, dia 6 de novembro. Essa lição vai ao ar. E aí, desde já, eu quero convidar você que já é inscrito. Irmão, você que já é inscrito, que me assiste, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Agora eu tô aí gravando a lição jovens. A lição jovens tá uma maravilha. Pensa numa lição jovens que tá falando sobre liderança, de algo muito importante para a nossa vida espiritual, e falar sobre liderança nos dias atuais, hoje, tô falando hoje. Nós estamos em 2022. Falar sobre liderança hoje não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Porque ser líder, ser um referencial, hoje é mais difícil do que nunca. Estamos escassos. Então vai lá, assiste essa aula,
e se agracie com ela. Vamos entrar aqui na aula, tá? Eu vou ler aqui o texto áureo. Como de costume, pega aí sua caneta, seu lápis, sua borracha, seu corretivo, seu caderno. Vamos aí entrar aqui no texto áureo. O texto áureo hoje é Salmos 18, 26, tá? O texto áureo. E também a verdade prática. Eu vou ler e depois eu vou ler a leitura bíblica em classe, que é a leitura com a qual nós sempre fazemos aqui para realçar o tema, para aprendermos mais, para interagir mais, tá bom? Então vamos lá. Texto áureo diz assim: com o puro te mostrará puro, com o perverso te mostrará indomável. Salmos 18, 26. Verdade prática. Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Ezequiel, capítulo 14, verso do 12 ao 21. Tá, irmãos? Irmãos, eu não vou ler aqui, ó. Aqui nós sempre usamos na leitura bíblica em classe a versão ARC, que é Almeida Revista e Corrigida. Porém, eu vou usar aqui a minha Bíblia na tradução King James, né? Que é a Bíblia a Bíblia que foi escrita não, né? Ela foi traduzida para o rei James numa linguagem mais vigente com o original, que naquela época você sabe que o Antigo Testamento 98% foi hebraico e 2% foi aramaico. Porém, eu vou ler na tradução mais próxima do original, que é a King James ou a KBJ, como muitos sabem. Não que a Bíblia ARC não é isso. Eu vou ler aqui no original, um pouco mais aproximado do original, para que nós tenhamos uma compreensão do que o profeta ele estava se referindo naquela época. Então é nesse sentido que eu vou partir para essa outra tradução aqui, tá? Porque tem assuntos que às vezes você tem que trazer o mais próximo possível do original, para que você possa explicar de forma de quem está de fora passa a ver. Então, como aqui é uma aula, eu posso estar fazendo isso normalmente, tá? Mas se na sua igreja não permite que você use a BKJ, use a que você sempre usou, que é a João Ferreira de Almeida, tá bom? Sem crise nenhuma. Mas aqui eu quero trazer uma argumentação mais apropriada para esse assunto. E aí eu vou bater em cima dessa tecla já falando. Então, abra aí a sua Bíblia. Vamos lá para Ezequiel, capítulo 14, verso de número 12 até o 21, que é o próprio texto, está se referindo aqui na leitura bíblica em classe, tá? Eu vou pegar aqui e vou já começar a ler. Eu já abri minha Bíblia, tá? Eu já deixei aberta ela. Agora eu vou ler aqui a leitura bíblica em classe. O julgamento iminente de Jerusalém. Tá? Então, como a justiça de Deus, que é o assunto que nós vamos falar, o texto aqui, a epígrafe do texto já se refere o quê? Ao julgamento iminente de Jerusalém. Diz assim o versículo 12 em diante, vou começar a ler. A palavra do Senhor que veio a mim, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, transgredindo gravemente, então eu estenderei a minha mão sobre ela e lhe quebrarei o báculo do seu pão, e enviarei a fome sobre ela e cortarei fora dela homens e animais. Embora esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, eles livrariam somente as suas próprias almas pela sua justiça, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar os animais nocivos pela terra e eles a estragarem de modo que seja desolada, para que nenhum homem possa passar através por causa dos animais, embora esses três homens estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor Deus, ele não livrarão nem seus filhos, nem suas filhas
Apenas eles seriam libertos, mas a terra será desolada. Ou se eu trouxer uma espada sobre aquela terra e disser espada, passa pela terra para que eu corte fora dela homens e animais. Embora esses 3 homens estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor Deus, ou Yahvé, como nós está falando aqui no Antigo Testamento, vai falar sempre Yahvé ou Jeová. E eles não libertariam nem os seus filhos, nem as suas filhas, mas somente eles se libertariam. Ou se eu enviar a peste àquela terra e derramar minha fúria sobre ela em sangue para cortar fora dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel, Jó estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não libertarão nem filhos, nem filhas, mas libertarão suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus, quando eu enviar os meus 4 juízos dolorosos sobre Jerusalém, a espada, a fome e o animal nocivo e a peste, para cortar fora dela todos os homens e animais. Amém, igreja? Glória a Deus, né? Que texto formidável, que lição maravilhosa, né, meus irmãos? Então vamos entender aqui agora. Olha bem que a lição, para que você compreenda aí, aluno, você que é professor, você que está me acompanhando aí nessa aula maravilhosa, eu quero que você entenda uma coisa. Aqui, você sabe que o pastor, o autor dessa lição, ele está seguindo um cronograma. E qual é esse cronograma? Ele pegou de Ezequiel bases como Ezequiel, o atalaia de Deus, vem o fim, as abominações do templo, quando se vai a glória de Deus contra os falsos profetas e agora a justiça de Deus. A lição passada, você que me acompanhou aí, foi sobre o falso profeta. De que forma que o falso profeta vai interagir dentro do seio da igreja? De que forma que ele vai persuadir aqueles que o ouvem, aquele que os escuta? Então Deus aqui, antes de eu ler a introdução, ele está trazendo aqui, através de Ezequiel, um julgamento. Um julgamento em forma de justiça, por isso que a lição se chama Justiça de Deus, mas é um julgamento. E esse julgamento, ele resulta de que forma, irmão Miqueias? Você pode estar se perguntando. Todo julgamento, ele é um julgamento de conforme a sua vida. O que você faz, o que você anda, como você age, qual é as suas atitudes e de que forma você está vivendo ela, o seu caráter. Então, todo julgamento tem um porquê e tem uma consequência. E é nesse sentido que eu vou falar. Eu vou ler aqui a introdução da aula para que você compreenda e eu vou falar à luz da hermenêutica e à luz da exegese, o que Ezequiel ele está trazendo aqui para os dias de hoje, tanto que naquela época já estava acontecendo isso, mas não só aquela época, porque a profecia ela ainda está em cumprimento. Então, analisando aqui a profecia, nós vamos analisar o caráter da profecia e o que está resultado dentro desse contexto que Ezequiel falou. E é aí aonde a gente precisa entender o que o texto fala, sem eu colocar especulação de A ou de B, mas o que o texto está dizendo. Então vamos lá para a introdução aqui. A introdução, tá? É importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel,
capítulo 14, 12, 21. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico, ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel. E o que parece, a primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A presente lição, por objetivo, mostra e explica a retribuição divina ao pecado de uma nação. Para começar, eu vou ler aqui agora o primeiro subtópico, tá? Primeiro subtópico do primeiro tópico, tá? Sobre identificação do juízo divino. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concedentes à retribuição ao pecado. Primeiro, o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. Deus, Yahvé de Israel, procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. O perdão divino vem com um arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. A vontade de Yahvé é abençoar o seu povo e restaurar sua herança. Mas como ajudar quem não quer ser ajudado? Por isso, o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. Olha bem, irmãos, vocês que me acompanham aí, tá me assistindo agora, nós temos que saber separar aqui que a lição passada foi sobre o falso profeta. Depois da glória de Deus, é muito forte isso aqui, irmão. Só quem está assistindo vai compreender, porque tem pessoas que estão assistindo só essa aula, mas ele vai ficar ainda nas dúvidas, porque as lições passadas eu descortinei tudo, trazendo pontos importantes que está se culminando aqui. Porém, vamos voltar aqui ao processo que a gente está aqui iniciando. Então, depois de sair a glória da casa de Deus, depois de ter perdido a arca da aliança, depois do povo ter se rebelado contra Deus, porque o povo se desviou para a idolatria, esse julgamento, essa justiça divina que Deus leva, porque o Deus leva o povo para a Babilônia. Quem julga o povo é o próprio Nabucodonosor. Quando ele invade não só uma, não só duas, mas 3 vezes, ele invade Jerusalém e pega todos os nobres, príncipes e levam todos para a Babilônia. Porém, o povo já vinha em decadência contínua depois dos reis. Depois do último rei que você vai ver, o povo já vinha em decadência contínua. E se nós formos analisar aqui o processo, o povo estando em decadência, porque o povo não buscava a Deus, não adorava mais a Deus, mas estava automaticamente embaraçado com o quê? Você pode estar se perguntando, mas eles estavam embaraçados com ídolos profanos, adorando outros deuses em prostituições. Então o povo estava adulterando a lei e os mandamentos de Deus. E o próprio Deus já tinha falado na Torá. Se você for ver a Torá Sagrada, já falava que quando o povo se rebelasse, haveria o julgamento, haveria uma sentença, haveria uma cobrança. Assim é também nos dias de hoje. Para aqueles que não aceitarem a Jesus Cristo como o único e Salvador, haverá uma cobrança, haverá um julgamento. E esse julgamento já haveria desde a antiga aliança, pois o povo de Deus tinha se rebelado, tinha saído da comunhão. Não é à toa que nós vamos analisar aqui o capítulo 14, ele por inteiro agora, tá? O capítulo 14 por inteiro, porque aqui o professor da aula, o pastor, o teólogo da aula aqui, ele explana aqui
o capítulo 14, mas só do versículo 12 ao 21. Mas para que você tenha um amplo entendimento, agora eu vou aclarar aqui a sua visão nessa temática dessa lição. Pois ele fala assim, ó. Eu quero que você compreenda, tá? Olha o que o professor Ezequias Soares e Daniele, que é Daniele Soares, a sua filha, ele colocou aqui simplesmente do capítulo 14 ao versículo 12 ao 21. Mas se você for ler o capítulo 14, você que está me assistindo aí em casa, você que vai dar essa aula, não preparou ainda, você precisa ler o capítulo 14. Do versículo 6 ao versículo 8, Deus está convocando o povo, está chamando o povo. E de que forma que Deus está falando isso? Porque aqui Deus usa o profeta no capítulo 14, que é a condenação dos idólatras. Deus está condenando a prática que eles vivem, porém Deus está chamando eles ao arrependimento. Deus está querendo trazer o povo novamente à sua presença. Então Deus condena as práticas, mas pede para que eles voltem à comunhão. Então entenda isso. O versículo 6 diz assim: portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, arrependei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai as vossas faces de todas as vossas abominações, porque cada um da casa de Israel, ou do estranho que peregrina em Israel, que se separa de mim e estabelece o seu ídolo no seu coração, e puser a pedra de tropeço da sua iniquidade diante da sua face, e vier o profeta para inquirir dele o meu respeito, e eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo, e eu colocarei a minha face contra aquele homem, e farei dele um sinal e um provérbio, e eu o cortarei fora do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Então veja que no capítulo 14, versículo 6 e versículo 8, aqui ele está chamando o povo à salvação. Então, do capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 5, é correção. Por isso que fala da condenação dos idólatras. Você lembra das abominações do templo? Depois das abominações do templo, a glória de Deus se vai. Depois quem entra? Os falsos profetas. Depois quem entra? A justiça de Deus. Então Deus ele está cobrando de acordo com as suas obras, de acordo com a sua iniquidade. O que é a iniquidade? É pecado. O povo não estava mais querendo se arrepender. Então Deus, ele é tão justo que ele não cobra como o ser humano cobra. Ele cobra de acordo com os seus erros e com as suas falhas, junto com aquilo que você produz, com as suas obras. Então, a justiça de Deus, que é o caso aqui sobre a identificação do juízo divino, está se referindo ao que o povo estava fazendo. Só que, porém, eu vou aclarar aqui agora, era só para Jerusalém. Mas agora Deus não se volta mais para Jerusalém. Deus não se volta só para aqueles que foram e que estavam na Babilônia. Pois Jerusalém agora foi destruída. Nabucodonosor veio a primeira, a segunda e a terceira vez, como eu falei, e destruiu Jerusalém. Agora ele se volta para toda uma nação. E qual é a nação? Israel. Ele se volta agora para Israel, chamando o povo para se arrepender. Ele se volta para Israel, chamando o povo novamente à comunhão. Então entenda bem, o povo não estava tendo mais comunhão. Então o povo tinha se voltado. Você lembra de Oséias? Capítulo, se eu não me engano, eu vou abrir aqui, ó, Jeremias, só para a gente meditar o assunto. Cadê? Vou abrir aqui rapidinho. Depois eu vou ler Jeremias 3,14. Mas eu vou falar de Oséias.
olha a situação que Oséias fala, com que o povo estava se adulterando, se prostituindo e adorando ídolos falsos. Então o próprio Deus agora, Yahvé, Jeová, ele se volta para a terra e vê Israel em total decadência, em total depravação, em total legalidade de pecado a qual eles mesmos estavam sendo julgados. Olha a situação que chegou. Então, analisando isso aqui à luz do seu contexto, vamos analisar algo muito importante aqui, trazendo para a nossa vida espiritual. Se Deus é tão misericordioso, e ele olha para a nação e ele vê que todos estão perdidos. Porque, olha bem o que o texto fala, Oséias, capítulo de número 4, verso 10 a 12, tá? Leia comigo aí. Ou marca aí no seu papel. Comerão, mas não ficarão satisfeitos. Eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão porque deixaram de adorar o Senhor. A prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiraram o entendimento. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira e um pedaço de pau lhes dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Veja que o povo se prostituiu, abandonaram a Deus. Mas Deus, ele é tão misericórdia que ele não leva hoje em dia, eu falo hoje, ele não leva o tempo da ignorância. Ele não leva hoje o tempo da ignorância. Naquela época, a graça de Deus já estava por abundada sobre o povo, pois o povo tinha a presença de Deus, mas eles profanaram o santuário. Eles saíram da presença de Deus, rejeitaram a chamada, rejeitaram a convocação. Então Deus novamente chama o povo ao arrependimento. Olha o que Ezequiel fala no capítulo 14, verso 9. E se o profeta for enganado quando tiver falado alguma coisa, e eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão sobre ele, e o destruí-lo-ei do meio do meu povo, e eles carregarão a punição da sua iniquidade. A punição do profeta será como a punição daquele que o busca. Então veja que a sentença de Deus é conforme a nossa prática, é conforme os nossos erros. Só que Deus, ele não julga como o homem julga. É aí agora que eu vou partir para a prática. O homem, ele te aponta por erros e por falhas, mas Deus, ele não te julga por erro e por falha. Ele te aponta conforme aquilo que você cometeu, pois Deus não quer ver o seu fim. Ele quer te salvar, ele quer buscar, ele quer achar uma saída para que você não venha se perder, mas para que você venha ser salvo. Então, é o que eu falei aqui, ó. Deus, ele fala no capítulo 14, versos 6 a 8, e ele chama a atenção do povo, usando Ezequiel, para que o povo se arrependesse e voltasse a estar na tua presença. E voltasse a buscar a presença do Senhor. Só que o povo não queria isso. O povo não queria saber mais da presença de Deus. O povo abandonou a Deus. Abandonou. Por isso que eu trouxe aqui o exemplo de Oséias capítulo 4, verso 10 a 12, que aqui não tem exemplo maior. Veja o estado que o povo chegou. Veja a depravação que o povo chegou. Hoje em dia, se uma pessoa errar na igreja, ou se pecar, ou se sair da igreja, essa pessoa não tem nem oportunidade mais. Mesmo se ela voltar para aquela igreja, a pessoa já não é mais vista com bons olhos. Por quê? Porque o ser humano, o homem, ele olha a aparência. Veja Davi. A linhagem de Davi foi até Jesus. Se o próprio Deus não tivesse, se o próprio Deus não fosse Deus, verdadeiramente fosse um homem,
Eu acho que Davi, pelo pecado que ele cometeu, pelo homicídio que ele cometeu, ele não era salvo, ele não era aquele que poderia ter a linhagem de Jesus, se fosse analisado pelo homem. Porque o homem ia falar, ele pecou, ele adulterou, ele matou o marido dela. Só que Deus não vê como o homem vê. Deus olha para o coração das pessoas. Deus sabe que, ó, que o texto que eu li aí, que você tá me acompanhando aí, você aluno, professor, obreiro, você que tá me acompanhando, qual foi o texto que eu li na entrada da aula? Foi sobre o quê? Salmos capítulo 14, verso de número 3. Por que eu li esse texto? Porque Deus olha para a terra a procurar um justo, e ele não acha nenhum justo sequer, porque todos pecaram, todos extraviaram a ordem do mandamento, todos estavam debaixo de pecado, todos nós viemos da linhagem de Adão e Eva, então todos nós nascemos do pecado. Porém Deus, ele odeia o pecado e ama o pecador. Deus, ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Essa é a diferença. Então, o professor aqui, ele cita até Jonas. Jonas, no capítulo 3, verso 10, ele foi pregar. Jonas, Deus dá uma ordem para o profeta: vai para Nínive. Para onde que ele vai? Jonas não vai para Nínive. Jonas vai para Tarsis, cidade da Espanha. Ele vai pregar lá. Mas por que ele foi pregar lá? Porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Ele não orou. Você vai ver lá o capítulo 1. Ele não pede direção a Deus, mas ele faz o que é propício ao seu entendimento. Então ele prefere ir para Tarsis. Só que lá, quando chega no meio do barco, no meio do caminho, Deus cria uma situação, que aqui eu não vou discorrer para não tomar muito tempo, e ali os marinheiros jogam ele fora daquele navio, dentro da água. A baleia vem, pega Jonas, a baleia, ou o grande peixe, né? Vem, pega Jonas. Jonas começa a orar no ventre do peixe depois de 3 dias. Porém, quando o peixe o lança fora, agora ele obedece à voz de Deus. E ele vai pregar em Nínive. Qual é a mensagem que Jonas prega? Uma mensagem de juízo. Jonas vai para Nínive e prega uma mensagem de juízo. Deus não mandou ele pregar juízo. Deus mandou ele ir alertar o povo do que viria a acontecer. O que iria acontecer? O julgamento. O julgamento era iminente, que é o que eu acabei de falar. A justiça de Deus. A justiça de Deus era iminente. Então, Deus ia trazer sentença aos ninivitas. Porém, ele prega lá um julgamento falando que se o povo não se arrependesse, não se consertasse, não mudasse, ia vir a morte. O povo, quando ouve a mensagem do profeta, faz o quê? Ninguém come, ninguém bebe. Vamos jejuar 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Cachorro, animal, todo mundo jejuou. E Deus se compadeceu. Deus se compadeceu, porque Deus não se arrepende. Depois eu vou explicar isso com muito mais detalhe, porque o tempo não vai dar. Eu acho que eu estou indo para quase 30 minutos de aula aí, o tempo não vai dar. Mas eu queria falar isso, porque muitas pessoas já me perguntaram, muitas pessoas já me perguntaram se Deus se arrepende, mas Deus não se arrepende. Deus, ele se compadece. Por quê? Por que ele se compadece? Porque Deus não quer que ninguém pereça. É bíblico isso aí. Deus não quer que ninguém sofra a consequência de ser lançado no inferno. Deus não quer. Porém, Deus traz juízo. Deus traz com que aquela pessoa se arrependa dos seus pecados e se volte para ele. Então os ninivitas se arrependeram. Não foi Deus que se arrependeu. Quem se arrependeu foi o homem. Porque Deus não se arrepende. Porque Deus não há sombra de variação. Deus não há mudança de mente como no homem. O homem há mudança de mente. Ele pode fazer tudo certo agora. Mas se ele errou uma coisa, já não serve mais. As pessoas veem assim o ser humano. O ser humano, se ele errou uma vez, já não serve mais. Já é excluído, já não pode ter mais contato com ninguém, já é repudiado. Então, isso aí é o homem. Isso aí é o homem. Porque assim, ó, Tiago, capítulo 2, verso 13, fala assim: porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo.
O que é isso? O amor perseverante de Deus. Deus vai julgar cada pessoa pelo seu amor, com base não só nas obras, mas nos atos, mas pela sua misericórdia, porque Deus ele é justo. Deus ele não lança, é como eu falei, Deus não lança segundo a sua ignorância. Deus não usa como os nossos métodos, mas os métodos de Deus é muito melhor do que os nossos. Então, Deus chama o quê? É o arrependimento. Quando Jesus ele veio pregando, qual foi a mensagem que Jesus mais pregou? Se você for ver, é só sobre arrependimento. Arrependimento. Exemplo disso está lá em Mateus 3:2, que fala assim, dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Versículo 8. Diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento é mudança de mente. É mudança no caráter. É mudança na vida. Então Deus, ele queria o quê? Agora não era só de Jerusalém. Deus queria o quê? De Israel? Mudança. Então ele cobra o quê? Mudança. Arrependimento. Provérbios 28:13 fala o quê? Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Só quem confessa e deixa vai alcançar a misericórdia. Vamos correr aqui. Tô no subtópico 2, tá? Aqui, ó, para que você tá me acompanhando aí, ó, subtópico 2. Eu vou ler o 2 e o 3, tá, irmãos? Porque eu falei bastante aqui já sobre o tópico, a introdução do tópico 1. Então eu já vou ler o 2 e o 3 pra gente ganhar tempos aqui. Vai aparecer aí na sua tela aí. A expressão, quando uma terra pecar contra mim, pode se aplicar a qualquer povo em qualquer lugar e época. Existe inúmeras formas de Deus castigar o desobediente contumaz, que se recusa a ouvir a palavra. Ele torna estável o sustento do pão. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com a carestia, fome e extermínio de seus moradores, até dos animais. Mateus 24:7, Apocalipse 6:8. Trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. Agora eu tô aqui, ó, no tópico 3, tá? Eu vou ler o tópico 3, vamos aprofundar essa aula que tem muito assunto, tá? Descrição dos agentes do juízo divino. E Yahvé, quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal. A seca era um sinal visível do castigo divino. A espada, linguagem figurada para designar a guerra, também resulta em fome e peste. A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária. A peste resulta na epidemia causada pelas mortes no campo de batalha. Mas no versículo 21, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes. No versículo 21, o oráculo inclui Jerusalém como destinatário da profecia, de modo que podemos afirmar que essa palavra profética para qualquer nação e época. Então entenda isso aqui agora. Ó, preste atenção. Deus, eu já falei isso aí, tá? Já indo pro tópico 2, mas eu já falei aqui o tópico 2, mas eu quero acrescentar algo muito importante. Pode ver que a primeira parte do oráculo, a primeira parte, pode se aplicar a qualquer povo. E em qualquer lugar e época. Então, a profecia que foi para Jerusalém, agora voltou-se para Israel. Porém, agora está para todas as nações. Porque Deus é um. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abra aí, ó. Acompanha aí, Romanos, para que você entenda o que eu vou falar aqui. Romanos 3, 20. Diz assim, então Deus, ele julga hoje? Julga. Ele vai julgar.
Por isso que ele não quer que ninguém se perca. Jesus falou o quê? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas ele fala que veio buscar todos, sem acepção de pessoas. Sem acepção de cor, etnia, língua, povos, nações. Sem exceção. Ele veio buscar todos. Mas nem todos vão ser salvos. Isso também entra na característica do quê? Dos judeus. O julgamento veio para todos. Por isso que os judeus não aceitaram o Messias. Porque eles esperavam o quê? O Messias, ou Emanuel, que viesse fazer justiça. Que viesse cobrar o povo e viesse ser o rei de fato de Israel. Mas ele não deixou de ser o rei de Israel. Ele continua sendo o rei de Israel hoje, ontem e eternamente. Pois o próprio Deus agora vai julgar cada povo, cada pessoa de acordo com as suas obras, de acordo com a sua produção, com os seus frutos. Então esse julgamento, ele é para todos, sem exceção de pessoas. Olha o que Paulo escreveu aqui em Romanos. Ele fala assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Todo mundo está sujeito ao juízo de Deus. A cobrança, ela vai vir para todos, seja para pastor, evangelista, presbítero, diácono, cooperador. Só que cada um vai ser cobrado de uma forma diferente. Aquele que muito é dado, muito é requerido. Aquele que muito é dado, muito é cobrado. Então entenda, versículo 20. Porquanto pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Pois os que vêm pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Então, todos, o juízo é severo. Agora vamos aqui para Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Veja, todos são culpados. E nós todos vamos ser julgados de acordo com a nossa essência. Seja o passado, seja o presente e seja o futuro. Cada um vai ser julgado de acordo com a sua sentença. Então, só que Deus é como eu falei, ele é misericordioso. Se houver arrependimento, Deus ele ama. Miqueias capítulo 7, se não me engano, verso 13, fala que ele lança seus pecados no mar do esquecimento. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se a pessoa confessa, ele é fiel para aceitar essas misericórdias. Ele é fiel para aceitar as misericórdias, se a pessoa confessa. Porém, vamos aqui agora para a descrição do juízo divino. Veja que o povo, olha como que o povo estava. O povo comia, bebia, as colheitas multiplicavam, porque Deus tinha compaixão do povo. Então, mesmo assim, Deus os abençoava. Jerusalém estava destruída, a maioria do povo estava em Babilônia, a outra parte em Israel, que era alguns escravos, servos e outros que ainda não tinham tanto recurso, mas estava lá em Israel. Porém, não servia mais a Deus, se desviaram, se transpassaram os mandamentos. Não estava vivendo de conformidade com a palavra. Então veja, e tudo que eles eram abençoados, eles davam glória a quem? Eles adoravam a quem? A Baal. Eles achavam que as bênçãos, que as virtudes, que tudo aquilo que ainda estava acontecendo, não vinha de Deus, vinha de Baal. Olha o que o texto fala. Veja bem, eu vou ler aqui, eu vou abrir aqui rapidinho. Antes de eu ler aqui algo importante, eu vou abrir aqui, ó. Olha para você ver a situação que o povo estava. Oséias 2:8. Olha como que estava a situação. Ora, ela não reconhece que fui eu o que lhe dei o grão e o vinho e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro
que eles usaram para Baal. Olha a depravação que o povo estava. Olha o pecado oculto que o povo estava. Como que Deus vai operar dessa forma? Nunca, nunca. Deus nunca vai operar com pecado oculto dentro da tenda. Aonde tem pecado, Deus não opera. E eles dando glória, agradecendo. E Deus estava abençoando por Deus sentir compaixão da nação. Por isso que Deus chama aqui o seu oráculo, o seu profeta, no capítulo 14, ele fala da condenação dos idólatras, mas ele fala aqui no capítulo 14, versos 6 e 8, ele fala da salvação que ele estava mandando, chamando o povo para a comunhão. Agora, do capítulo 12 ao 21, é o julgamento iminente de Jerusalém, e agora se transformou em todo Israel, e agora em todo o mundo, porque esse julgamento, Deus julga agora todos, de uma forma só, sem exceção. Naquela época já estava acontecendo isso. Veja a situação que o povo chegou. De total depravação, de total rejeição aos mandamentos e à palavra de Deus, adorando outros ídolos e agradecendo outros ídolos, achando que as bênçãos vinham dele, mas as bênçãos quem estava fazendo era Deus. Olha o ponto que chegamos, irmãos. Meu Deus, Deus tem misericórdia. Então aqui agora, no capítulo 24, olha que situação, que é o próprio Jesus está falando. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas as coisas são princípios das dores. Isso está acontecendo no nosso meio. E é um princípio das dores. É um princípio do julgamento do próprio Jesus Cristo. E esse julgamento é para hoje, é para a igreja hoje. Vamos continuar aqui. Eu já vou agora para o tópico 2, tá? O subtópico 2. Mas antes disso eu quero fazer um parênteses aqui. Eu quero fazer uma leitura rápida aqui. Ao longo do seu ministério, Ezequiel explicou aos israelitas o significado da presença de Deus com eles. Quando o povo de Deus é fiel e anda humildemente diante dele, a presença do Senhor é uma fonte de bênção, paz e prosperidade. No entanto, quando o povo de Deus é desleal, rebelde, adúltero, a presença de Deus é algo terrível, porque significa julgamento e correção. E era isso que estava acontecendo. Subtópico 2, tá? Subtópico 2. Agora a presença de Deus se voltou contra eles, porque Deus agora está fazendo cobrança. Vamos continuar aqui. Sobre a petição que Deus não atende, tá? Subtópico 2, tá, irmãos? Estou no subtópico 2 aí. Vocês me pegam o subtópico 2 e o tópico 1. Subtópico 2 do tópico 1. Nós encontramos em Jeremias, Ezequiel, duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés, Samuel e o de Noé e Daniel e Jó. Exemplos de intercessão pelo pecado, Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo à oração intercessória de Abraão. Isso se houve pelo menos 10 justos em Sodoma. Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo nos casos de pecados e rebelião. Deus perdoou os povos reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus e ainda no Sinai, com o culto do bezerro de ouro, mas Deus perdoou e os removeu no concerto com os israelitas. Inspirados nessa experiência dos homens de Deus, que oramos uns pelos outros e intercedemos pelos pecadores para que eles se arrependam e venham a Cristo. Hoje, nós, como igreja, oramos um pelo outro, não é isso? Nós possamos interceder? Podemos interceder. Podemos não, devemos interceder. Porém, quando a pessoa não é convertida, não aceitou a Jesus,
nós temos que interceder para a libertação daquela pessoa. Para que o próprio Jesus intervenha a vida dela, criando situações para que ela venha a Deus e ali ela se achegue a Ele, se arrependa e busque Ele como sua única fonte de vida. E o que aconteceu aqui na época, porque o julgamento, quando ele vem de forma que às vezes você não está esperando, mas quando ele vem, ele vem. E esse julgamento, ele veio de tal forma que esse julgamento vem de tal forma que aqui ele dá exemplo de personagens como Noé, como Daniel, Jó, Abraão, Moisés e entre outros. Mas se você for ver, Abraão, ele viu, porque ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. E o povo de Israel não mais orava, não mais oferecia sacrifício e nem sequer buscava o Senhor. O arrependimento quer dizer mudança de mente, quer dizer caráter, mudança de dentro para fora. O jejum que os ninivitas fez foi o quê? Jejum está falando de aquebrantamento, renúncia, rejeição ao pecado. Jejum está falando de aquebrantamento, é você renunciar. E o jejum traz o quê? Vida com Deus, renovo. Fortifica no espírito. A oração traz o quê? Comunhão. A oração é o ponto central de uma comunhão. Junto com o jejum, a oração e o jejum é dois pilares centrais que o crente não pode deixar faltar. Quando o crente chega a esse ponto, o crente acaba se esvaziando, espiritualmente falando. Quando o crente chega a esse ponto de não se doar mais para jejuar, para orar, ele começa a estar no declínio. Então, Sodoma e Gomorra, Deus já tinha falado que era uma cidade que estava em constante pecado. E pecados graves, gravíssimos. Quando Deus mostra a Abraão, Abraão intercede pelo povo. Abraão clama ao povo, Abraão pede pelo povo. Até que chega em 10. Mas se tiver só 10, o Senhor destruiria? Deus falou, não. Se tivesse só 10, eu não destruo. Deus falou. Tá escrito. Eu vou te dar até um capítulo para depois você ler lá. Gênesis capítulo 18. Lê lá depois. Quando chegou nos 10, só que não tinha 10. Nós temos que entender isso. Não tinha 10. Por isso que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Não tinha 10. Tinha 5, mas só foi 4. Então não tinha 10. Então nós temos que entender que Deus ele é justo. E ele julga conforme a reta justiça. Estou no tópico 2 aqui, tá, igreja? Igreja de Cristo, tópico 2. Vamos lá. Um castigo inevitável. A reiteradas rebeliões dos filhos de Israel, ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno. As escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação, até as pessoas, como aconteceu com Saul. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Outra coisa aqui muito importante. Meu Deus, é forte isso aqui, viu? Deus é tão misericordioso conosco, porque nós pecamos tanto, e Deus perdoa, porque Ele tem amor. Porque o juízo dele é com amor. Mas se houver realmente um arrependimento de verdade. Porque se não houver arrependimento, o juízo vai ser sem misericórdia. Como eu li aqui em Tiago 2,13. Então veja. Que Deus, ele é justo. Deus, ele é justo.
Deus ele julga com a sua justiça. As escrituras mostram que há situações que Deus se recusa a perdoar a nação. E até pessoas, que, como foi o caso de Saul. O que Saul fez? Então disse o Senhor a Samuel: até quando, Samuel, terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus rejeitou Saul, não só pelo seu pecado, mas pela sua idolatria, pela sua rebeldia e pela sua rebelião. Saul, eu considero Saul como um Judas. Só que ali Judas, tudo já indicava que Judas era o que poderia fazer aquilo. Não tinha outro, pois ele era ladrão. Então a Bíblia fala que ele foi o que Satanás enviou. Ele não foi chamado por Jesus. Foi o diabo que enviou Judas a estar na igreja. Foi o diabo. E tem pessoas que estão na igreja, mas quem enviou lá não foi Deus, foi o diabo. Para atrapalhar a obra, para colocar defeito, para colocar irmão contra irmão, para falar mal de irmão, para julgar a obra. Então Deus rejeitou Saul. Como que pode, né? Deus tão misericordioso rejeitar um homem. Mas esse homem, ele fez tanta coisa em Israel, que se você puxar, é tipo uma pessoa que roubou, matou, traficou, estrupou, fez tudo. Se você puxar a capivara dela, você não vai correr. Você, sendo ser humano, se você puxar a capivara dessa pessoa, você não vai reconhecer ele como um homem digno perante a sociedade. Então, se você puxar a capivara de Saul, você vai ver que ele cometeu tantos erros, porque foi erro em cima de erro. Então, Deus acaba deixando para lá, Deus abre mão dessas pessoas, Deus abre mão. Só que, porém, entra aqui aquilo que eu falei para você, o arrependimento, a mudança. Porque se não tivesse arrependimento, esse versículo não estaria na Bíblia. Se não tivesse arrependimento, eu sei de cor e salteado, porque o Espírito Santo me faz lembrar aqui agora, mas eu vou ler para você. Se não tivesse o arrependimento, esse versículo não estava na Bíblia. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, vírgula, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí ele entra com o versículo 2. E ele faz propiciação pelos nossos pecados, vírgula. E não somente pelos nossos, mas também por todo o mundo. Porque agora não tá só Jerusalém, não tá só Israel, agora tá o planeta Terra, onde tiver alma. Então, Jesus é o mediador da minha e da sua vida. Vamos aqui para o subtópico 3, tá? O subtópico 3. Sobre a intercessão de Noé e Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa do justo da cidade. Primeiro tópico. Porque o povo rejeitou os profetas. O povo rejeitou os profetas. A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelo profeta. Esses argumentos podem explicar por que Ezequiel afirma que ainda que esse estivesse no meio dela,
esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma. E esse oráculo estava dentre os mais severos. Veja que todas as vezes que os três justos são mencionados, vêm o acompanhados da chancela de autoridade espiritual. Diz o Senhor Jeová, ou vivo eu, diz o Senhor Jeová. Então, a intercessão, mesmo que Noé, Daniel e Jó tivessem, já estava pronunciado no céu. Aconteceria o julgamento. Queira eles ou não, o julgamento ia acontecer e vai acontecer. E eu e você sabemos disso. A igreja vai ser julgada e depois da igreja quem vai julgar o povo é os santos. Quem é os santos? A igreja. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso... Eu vou até ler aqui, ó. 1 Coríntios 6, 1. Ousa algum de vós, tendo uma queixa contra o outro, irá a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por nós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Deus vai julgar a igreja, porque o juízo começa pela casa de Deus, e depois a igreja julga todos, junto com a mão forte, com a mão do próprio Deus. Então, aqui o profeta traz uma chancela muito forte, um oráculo muito preveniente. E ele inclui três justos na história sapienciais: Jó, Daniel e Noé, que era considerado também um patriarca. Então, nesse predisposto aqui, então veja que Noé, Daniel e Jó, aqui tá três significados importantes muito fortes. E ele faz questão. Ai, meu Deus, me perdoa. Então veja que aqui ele traz três aclamações importantes muito fortes. Noé, Daniel e Jó. Jó era considerado que é um livro sapienciais, que era um patriarca, conhecido também como patriarca. Noé também, e Daniel como um profeta de grande autoridade. Porém, até Ezequiel fala, se esses homens orassem, pedissem, será que Deus recuaria o seu julgamento? Não. Deus ia permanecer com o seu julgamento. O seu julgamento queria eles ou não. Mesmo se eles tivessem, só eles se salvaria. Mas ninguém. Pois o julgamento já estava decretado e acabou, e ponto final. Então, Deus não recebeu muitas orações. Não é que Deus não ouviu. Deus ouve a oração. Só que ele não responde. O caso de Saul, Samuel amava Saul. Samuel amava Saul. Mas teve muitas orações a favor dele? Teve. Para que Deus abençoasse, para que Deus restaurasse. Mas já estava escrito que Deus ia julgar e acabou. Cada um cometeu seu erro. E o erro, ele é julgado de conforme com as nossas obras, com as nossas vidas, com as nossas... com os nossos erros. Veja que quando fala do julgamento iminente de Jerusalém, no versículo 19, que é o versículo da leitura bíblica em classe, é um versículo de bênção. O versículo 19 e 21 é um versículo de bênção. Olha o que ele fala. Ou se eu enviar a peste àquela terra e derramar a minha fúria sobre ela em sangue, para cortar fora dela homens e animais, aqui é um versículo de bênção. Deus estava abençoando o povo, mas o povo não reconhecia, pois o povo não estava nem aí. Outro versículo de bênção. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais quando eu enviar os meus 4 juízos dolorosos sobre Jerusalém, a espada, a fome, o animal nocivo, a peste, para cortar fora dela homens e animais, era bênção. Então agora Deus, ele se voltou para a situação, colocando um ponto final. Porque quem fala é ele. E Deus, ele fala como ele quer com o seu povo. Vamos aqui para o subtópico 2 aqui, tá? Tópico 2. Estou no subtópico 3 do tópico 2. Para finalizar, vou ler o 2 e o 3. Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel
há quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre dois grandes e artigos patriarcas. Mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não era israelita e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Porém, eram exemplos de justos reconhecidos de todo o povo, pois adoraram e serviram ao mesmo Deus Yahvé de Israel, Criador dos céus e da terra. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. Tópico 3, tá, irmãos? O profeta Daniel. Nos últimos tempos, tem surgido questionamento sobre a identidade do Daniel, apresentado nesse trio de justos. São dois argumentos para explicar se o profeta Daniel da Bíblia. Primeiro, a grafia do nome que Ezequiel emprega é Dan. Não é como Dan e Ar, usada no livro de Daniel. Em segundo, o fato de ser muito jovem para ser contado entre dois patriarcas antigos, mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes, pois se deve ter importância demais a ortografia, pois soletrações variantes nunca foram novidades na antiguidade bíblica. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel. Na Babilônia, era ministro na corte de Nabucodonosor. A reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados de Babilônia. Então veja, igreja, já é a conclusão aqui. Então, para me finalizar, para que você compreenda aí, para me finalizar, tá vendo? Dois patriarcas, né, que no caso não era israelita, e um judeu que é considerado israelita. Ouça bem o que eu vou te dizer aqui agora. Aqui. Eu vou abrir minha Bíblia aqui, porque eu gosto de falar versículos bíblicos em cima do assunto, para nós entendermos o que o tema se refere. Olha bem, eis que chamamos bem-aventurados que suportaram as aflições. Ouviste a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, o vosso sim, sim, não, não, o vosso não, não, para que não caídes em condenação. Entenda uma coisa, Deus ele julga de acordo com as nossas atitudes. Mesmo que se tivesse a família desses patriarcas, só salvaria só eles. Outra coisa, aqui já é um caso de literatura bíblica, tá falando já de bibliologia. Dá a entender que esse poderia ser o Daniel escriturístico, o Daniel que nós conhecemos como Daniel, ou outro Daniel que também existe aí nos livros apócrifos. Mas ninguém sabe. Mas eu creio na inspiração bíblica, que eu vejo que é mais o essencial aqui. Eu não vou entrar nesse assunto porque já é outro tema. Então vamos ficar nesse ponto aqui e eu quero finalizar aqui. Segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa do justo, da cidade. Então entenda uma coisa, Deus ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Pode ser o justo que for. Se o justo peca, há consequências se não houver arrependimento. Há consequências. Porque o que separa o homem da presença de Deus é o pecado. Se não, Romanos capítulo 3 não ia dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós não podemos aqui tirar o foco do que o texto fala. Porque senão nós vai cair no egocentrismo de achar que Deus não é justo. E Deus ele é justo. Ele julga conforme a reta justiça. Porém, nós temos que saber separar, como eu falei antes, o bolo. Nós temos que saber separar o bolo do recheio. Porque se nós misturar o bolo com o recheio,
Nem sempre dá certo. Se você pega um recheio de chocolate, olha bem, e se você pega um bolo de milho e for colocar com recheio de chocolate, o bolo vai ficar com gosto horrível. Nem todo recheio dá certo com o bolo. Então, nós temos que saber fazer a separação. Então, olha bem o que o texto vai se referir aqui em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Jesus Cristo, pela tua graça e misericórdia, ele julga todos nós de acordo que nos dá pela sua graça, a oportunidade de não sermos lançados ao inferno. Então, essa eu vou falar para você. Deus, ele é justo. Ele é justo. Eu não tenho como sentar na mesa de Deus com a minha calculadora e fazer conta e achar que Deus deva ou não fazer como Samuel fez. Deus, ele julga cada ser humano de acordo com as suas obras, com os seus atos, com aquilo que praticou. Para resumir e para finalizar, vou ler aqui a conclusão que eu já quero orar e já agradecer. Conclusão. Concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. E é importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina que justifica o pecador que crê em Jesus Cristo, que foi o que eu coloquei aqui agora. Eu coloquei dois significados. Deus hoje, ele julga de acordo com a sua soberania divina. Cada um, seja na antiga aliança como na nova aliança. Porém, na aliança passada, o julgamento era mais severo, era mais pesado. E Deus julgou. Cada um pagou conforme a reta justiça de Deus na antiga aliança, por meio da lei. Agora, por meio da graça, que essa graça também foi já ortogada na antiga aliança, porém ela vem ser vigente na nova, nós vemos aqui por meio de Jesus que ele dá a oportunidade de sermos salvos. Então espero que você tenha compreendido o significado da antiga aliança e da nova aliança, da oportunidade que Deus dá para mim e para você. Amém? Deus abençoe. Quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, esse irmão, essa irmã que me assiste, Pai. Abençoa a vida dela, abençoa o casamento dela, abençoa a vida financeira, espiritual, familiar, conjugal. Abençoa, Senhor, a casa dela, abençoa o lar dela, abençoa o seu esposo, abençoa aqueles que compartilham essa aula, aqueles que dão um joinha, aqueles que me ajudam a ganhando almas através desse trabalho. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.